Fala, minha rapaziada, dia 17 de janeiro, sabadão, recheado de jogos bons, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida para dar aquela fortalecida pro Coringa, beleza? Mas vamos ao que importa, sábado recheado de jogos bons, tem Premier League, tem Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Turco, então tá recheado de jogos bons pra gente poder trabalhar. Como vocês podem ver aqui, ó, selecionei 12 jogos para poder comentar com vocês aquilo que eu acho que pode acontecer. A melhor forma para a gente lucrar, né? Então, sem mais delongas, vamos para cima. Eu vou começar pelo campeonato inglês. Já com Manchester United e Manchester City, aqui como vocês podem ver, o United muito mal das pernas. Manchester City com Guardiola aí na última temporada, no final da última temporada, não estava se encaixando, mas com as peças que chegaram, voltou a se encaixar, voltou a praticar um futebol, aquele futebol que todo mundo conhece do Guardiola. E o Manchester United é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Não vai, não anda, chega reposição, chega jogadores novos, mas o time não consegue engrenar, né? Vamos ver aqui, ó, as cotações na Premier League, Manchester United, Manchester City, já dá para ver que tá uma odds boas, ó, tanto para trabalhar no lei Manchester United, entendeu? É isso que eu quero pegar nesse jogo. Manchester United contra o Manchester City aqui, ó, como vocês podem ver, o lei Manchester United está pagando 3,85. E galera, eu quero falar logo antes para vocês que eu faço a minha análise de pré-jogo, beleza? Eu faço a minha análise de pré-jogo, mas eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo. Eu não faço nenhuma entrada no pré-jogo, todas as minhas entradas elas são no ao vivo, beleza? Eu faço a minha leitura de pré-jogo, como eu estou fazendo aqui nesse jogo do Manchester United e Manchester City, e vou fazer nos outros também. Eu tenho minha leitura, eu vou para o jogo querendo pegar o lei Manchester United, que significa contra a vitória do Manchester United, buscando o gol do Manchester City. Quando a gente entra contra um time, a gente está buscando o gol do favorito. E a gente pode ver aqui que o Manchester United, ou que o Manchester City é favorito, um odds 2 para vencer o jogo, e o United pagando 3,8 para vencer o jogo. E o lei United, que é o contra o United, está pagando 3,85. Eu quero muito pegar essa entrada, porém vai depender muito do ao vivo, aquilo que o Manchester City vai mostrar. Se o Manchester City estiver pressionando bastante, finalizando bastante, não deixando o United jogar, apesar do jogo ser na casa do United, eu vou entrar nessa odds aqui, 3,85, contra a vitória do Manchester United. Lembrando, buscando o gol do City. O City faz 1-0, depois que eu faço a entrada, eu já fecho minha posição com o meu lucro ali baseado em 65%, por aí. Beleza? Mas para esse jogo eu vejo um favoritismo muito grande do City, apesar de ser um clássico, mas o City está muito mais encorpado, é isso que a gente pode falar, está muito mais encorpado. O United não consegue engrenar, não consegue mostrar o seu futebol e por isso no ao vivo, se o Manchester City estiver pressionando bastante, finalizando, não deixando o United jogar, eu vou entrar contra a vitória do Manchester United nesse jogo, beleza? Vamos para o próximo jogo aqui. Vamos falar da Premier League ainda. Tottenham e West Ham, jogo bom. Jogo bom, vamos ver aqui a classificação dos dois times, ó. O Tottenham é o 14º colocado e o West Ham lá na zona de rebaixamento, 18º. 7 pontos do 17º, que é o Nottingham Forest. Então, uma missão muito difícil para o West Ham se livrar do rebaixamento. Eu mesmo quero que o West Ham caia, vá para a segunda divisão, porque eu quero que o Paquetá vá para o Flamengo. A verdade é essa. Então, eu vou torcer para o West Ham perder aí todos os jogos. E o Tottenham está em 14º com 27 pontos aqui, ó, 30 gols feitos, 27 gols sofridos. O West Ham com 22 gols feitos, 43 gols sofridos. E um detalhe importante, que o West Ham sofreu gols em todos os jogos. Em todos os jogos o West Ham tomou gol. Vamos ver como é que tá a odds aqui para esse jogo do Tottenham e West Ham. Aí, como vocês podem ver, ó, o West Ham favorito, ou Tottenham favorito, jogando em casa, pagando uma odds 1,78 para vencer o jogo, e o West Ham pagando uma odds 5,1 para vencer o jogo. Não acredito que o West Ham vai vencer esse jogo,
Não acredito. O Tottenham tem um time melhor quando joga em casa. Apesar da colocação estar em 14º, é um time forte quando joga dentro de casa. Tem melhores jogadores do que o West Ham. E eu gosto muito dessa odds aqui, 5.2 contra a vitória do West Ham. Eu até achei que poderia estar mais, tá? Até achei que poderia estar mais, mas é uma odds que eu gosto bastante, bastante mesmo. Então, eu vou trabalhar nesse jogo, vou esperar no ao vivo, vou esperar 10, 15 minutinhos, ver como o Tottenham vai estar se comportando. Se o Tottenham estiver bem, pressionando, finalizando bastante, não vou hesitar, eu vou entrar contra a vitória do West Ham. Lembrando, galera, que se o Tottenham não estiver bem, não tem problema nenhum. Eu fico de fora, vou para outro jogo, vou analisar outro jogo e buscar as melhores oportunidades. A verdade é essa, a gente sempre tem que buscar as melhores oportunidades, filtrar o máximo, porque no trader a gente tem que tomar cuidado redobrado. Beleza? Mas é basicamente isso. Se o Tottenham estiver muito bem na partida, nos primeiros 10, 15 minutos, se eu ver ali que o West Ham não está conseguindo jogar, eu vou entrar sim contra a vitória do West Ham nessa odd de 5.2 que me agrada bastante. Bastante. Eu acredito que eu não vou demorar para fazer essa entrada quando esse jogo começar. Acredito que o Tottenham vai começar pressionando do início ao fim. E se esse cenário acontecer, eu vou entrar sim contra a vitória do West Ham. Beleza? Vamos para o próximo jogo da Premier League. Vou selecionar esse aqui, Liverpool e Burnley. Pô, Liverpool muito favorito aí. Muito favorito mesmo. Liverpool é o quarto colocado, 35 pontos. Precisa vencer para não perder essa vaga no G4. Pô, como vocês podem ver, o Brentford aqui, ó, tá em quinto colocado com 33 pontos. O Liverpool com 35. Então, se o Liverpool vacilar e o Brentford ganhar, o Brentford vai para quarto lugar e tira o Liverpool do G4. E o Burnley, galera, ó, 19º colocado, uma campanha muito ruim, 22 gols feitos e apenas 41 gols sofridos e 22 gols feitos. 13 pontos, uma campanha muito ruim, o Liverpool é extremamente favorito nesse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui nas odds para esse jogo. Liverpool e Burnley, olha lá, o Liverpool pagando uma odds 1,25 para vencer o jogo, uma odds muito baixa mesmo. E essa odds aqui do Burnley contra a vitória do Burnley, 15,5, já é uma odds alta, é uma odds que a gente tem que tomar um cuidado. A gente pode entrar nessa odds? Pode, porém, o Liverpool tem que estar amassando. Não é simplesmente finalizando com posse de bola, não. É amassando para a gente entrar nessa odds aqui. Porque se a gente entrar nessa odds 15.5 e a gente toma um gol, o nosso renda ele vai ser grande. A gente vai perder ali de 3 unidades a 4 unidades. De 3,5 unidades a gente vai perder se o Burnley faz um gol. Caso a gente entre contra a vitória do Burnley e o Burnley faça o gol em cima do Liverpool. A gente vai perder ali quase 4 unidades. Então é uma odds que a gente tem que tomar bastante cuidado. Só vale a pena entrar se o Liverpool estiver amassando, o Burnley nem tá tocando na bola. Aí a gente pode entrar nessa odds aqui. Porém, para esse jogo, eu vou esperar essa odds de 1,25 do Liverpool valorizar. E aí eu vou entrar a favor da vitória do Liverpool, que se chama back. Back significa a favor. A gente entrando, se essa odds chegar a 1,50 e o jogo estiver empatado ainda, eu vou entrar a favor da vitória do Liverpool, buscando o gol do Liverpool também. O Liverpool abrindo o placar, a gente fecha a posição, pega o nosso lucro e sai do mercado. Mas para esse jogo é isso. Bastante cuidado com essa odds aqui, 15,5 do Burnley. O Liverpool é extremamente favorito, mas essa odds está muito alta. É uma odds que requer bastante cuidado. Beleza? Porque se a gente tomar um gol do Burnley, a nossa margem de head vai ser de 3 unidades a 3,5. Então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou preferir entrar a favor da vitória do Liverpool. Esperar essa desvalorizar no trader, chegar a 1,50, o jogo tiver 0 a 0, eu vou entrar a favor da vitória do Liverpool, buscando o gol do Liverpool. O Liverpool fez o gol, eu fecho posição. Beleza? Vamos falar do próximo jogo da Premier League, Chelsea e Brentford, jogo duro. Ó, como vocês podem ver, o Brentford é quinto colocado, como eu acabei de falar, né, que se ganhar e o Liverpool tropeçar, o Brentford vai ocupar a quarta posição. O Chelsea é apenas o oitavo colocado, 34 gols feitos, 24 gols sofridos. E o Brentford, 35 gols feitos e 28 gols sofridos. O Chelsea está com 31 pontos.
Vamos ver como o mercado se comporta nesse jogo. Acredito que o Chelsea vai ter um leve favoritismo porque joga dentro de casa, mas já adianto que é um jogo muito, muito, muito difícil, tá? O Brentford é um time muito bom. Tem um atacante brasileiro lá que tá fazendo muito gol, que é o Igor Thiago. Tá fazendo muito, muito, muito gol. Só não é artilheiro porque tem o Haaland, né? E aí é muito difícil você chegar perto do Haaland, né? Deixa eu beber uma água aqui que a garganta já tá ficando seca. Mas, ó, temos um leve favoritismo do Chelsea, porque joga em casa, como vocês podem ver. O Chelsea está pagando 1,80 para vencer e o Brentford está pagando 4,7 para vencer. Essa odds do Brentford, ela me agrada muito. 4,8 é uma odds boa para a gente poder trabalhar. É uma odds boa. Mas aqui é um jogo muito difícil, galera. Um jogo muito difícil. O Brentford é um time muito traiçoeiro. Já complicou aí para os times grandes. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado nesse jogo. Se eu entrar nesse jogo, vai ser contra a vitória do Brentford, nessa odds 4,8. Porém, o Chelsea vai ter que estar jogando bem, vai ter que estar sufocando o Brentford. Finalizando, pressionando com posse de bola, ganhando a segunda bola, pressionando lá em cima. Nesse cenário, eu vou entrar contra o Brentford. Mas é um jogo muito difícil, esse jogo em especial mesmo, cara. É muito bom pro trader porque a gente tem que levar esse jogo pro ao vivo. Tem que levar esse jogo pro ao vivo. E eu já adianto para vocês que se o Brentford tiver bom, eu não fico de fora de jeito nenhum dessa odds 1,83 contra a vitória do Chelsea. Mas para isso, o Brentford tem que estar muito bem no jogo, muito bem mesmo, e o Chelsea não dia mal. Entendeu? Porque o Chelsea joga em casa, é favorito, tem um time melhor, e aí tem que tomar um cuidado maior para entrar nessa odds aqui contra a vitória do Chelsea. Entendeu? Mas o cenário que eu quero, o cenário que eu espero que possa acontecer, apesar de um jogo difícil, é o Chelsea se impondo dentro de casa, até porque tem uma melhor equipe, os caras estão motivados com a chegada de um novo treinador. E aí eu vou entrar contra a vitória do Brentford nessa odds 4,8. Mas vamos esperar ali no ao vivo os primeiros 10, os primeiros 15 minutos para ver como o Chelsea vai se comportar. Beleza? Mais um jogo da Premier League, Nottingham Forest contra o Arsenal. Aqui o Arsenal é muito favorito, líder do campeonato, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado. 40 gols do Arsenal, 14 gols sofridos. Eu acredito que esse ano o Arsenal vai ser campeão. Para mim não vai ter time para tirar, a não ser que o City aí engrene daquele jeito que só o Guardiola sabe fazer, que acaba às vezes tendo uma sequência de não perder para ninguém. Então não dá para colocar o City de fora também, até porque o histórico do Arsenal aí é que quando chega a parte decisiva, o Arsenal começa a pipocar, tem jogadores muito jovens, e aí a gente não sabe. Então não dá para deixar o City de lado. Mas acredito que esse ano tá tudo se encaminhando aí pro Arsenal ser campeão. E vai enfrentar o Nottingham Forest, que é 17º colocado. É, 7 pontos de vantagem para o 18º colocado aí na zona de rebaixamento. Um empate para eles aqui é excelente. Pontuar contra o Arsenal é excelente. Acredito que eles vão jogar para não perder, a verdade é essa. O Arsenal, apesar de jogar fora de casa, é muito favorito. Vamos ver como o mercado está se comportando. Que é o óbvio, é o Arsenal favoritão para esse jogo, né? Não tem para onde correr. Olha lá. O Arsenal pagando 1,58 para vencer, o Nottingham Forest pagando 6,6 para vencer. Essa odd de 1,58 já é boa para se trabalhar a favor da vitória do Arsenal, já é boa, porém eu gosto de trabalhar no lei, galera. Eu gosto de trabalhar no lei. Essa odd de 6,8 contra a vitória do Nottingham Forest está muito boa também. Se o Arsenal tivesse impondo, que é aquilo que todos nós esperamos, pressionando, finalizando, tendo bastante escanteio, que os caras é muito forte no escanteio. Então, se esse cenário estiver acontecendo, eu vou esperar ali 10, 15 minutinhos de jogo, ou até menos, e vou entrar nessa odd de 6,8 contra a vitória do Nottingham Forest. Beleza? Lembrando que o lei, galera, é contra a vitória do Nottingham Forest. E o lei significa, é como se fosse Arsenal com empate. Beleza? Se eu entrar no lei Nottingham Forest, que é contra a vitória do Nottingham Forest, é como se fosse Arsenal com empate. O jogo empatando ali eu já estou lucrando, entendeu? Porque o Nottingham Forest não está vencendo, é contra a vitória deles, e aí o jogo empatado eu já vou estar lucrando. Porém, a gente entra nessa posição
buscando o gol do favorito. Não esqueça disso. A gente só faz essa entrada buscando o gol do favorito, porque o favorito faz o gol, a nossa margem de lucro ela sobe muito. E aí a gente fecha a posição e garante o nosso lucro. Então, para esse jogo, é isso. Eu vou esperar o Arsenal se impor dentro do jogo e eu vou entrar nessa odd de 6.8 contra a vitória do Nottingham Forest. Beleza? Então, sobre a Premier League, já foi. Vamos falar agora de campeonato espanhol. Real Madrid Levante, cara, Real Madrid aí nos últimos jogos, pô, vem decepcionando bastante. Demitiu o Xabi Alonso, que para mim foi uma decisão corretíssima. Eu sou Real Madrid, como vocês podem ver aqui. Real Madrid. Então, acredito que o Real Madrid é muito favorito para hoje. Acredito que vai vencer esse jogo. Pega o Levante, que é o 19º colocado. Não é possível que o Real Madrid vai tropeçar dentro de casa contra o 19º colocado. Ah, mas tropeçou na Copa do Rei contra aquele time fraquíssimo. Beleza, tropeçou, mas estava com um time muito desfalcado, muito misto. Então, é vergonhoso, mas não tem o que fazer, foi eliminado. Mas acredito que o Real Madrid não perde esse jogo. Até porque se perder ou empatar esse jogo, o Barcelona provavelmente vai ganhar e aí a distância fica muito difícil. E aí não vai ter como pegar. Então vamos ver como está as odds para esse jogo do Real Madrid Levante. Olha lá, Real Madrid muito favorito, pagando 1,17 para vencer o jogo. O Levante pagando 19 ou 18,5 para vencer. E o Lei Levante contra a vitória do Levante tá pagando 19. Eu particularmente não entro, né? Não vou entrar nessa odds aqui do Levante. 19 já é uma odds muito alta. Vou esperar o cenário do jogo. Se essa odds chegar a 1,50, se essa odds da vitória do Real Madrid chegar a 1,50, eu vou entrar a favor da vitória do Real Madrid. Ou também pode acontecer aquele cenário do Levante abrir o placar, que não é surpresa, o Real Madrid toma gol direto aí. Então, se o Levante abrir o placar, essa odd de 19 aqui ela vai cair para uns 10, para uns 8. E aí eu vou entrar, sim. Se o Levante abrir o placar e a odds cair para 8, 10, eu vou entrar contra a vitória do Levante, buscando o gol do Real Madrid, que aí vai empatar o jogo. Porque nesse exemplo que eu estou dando, né? Levante abre o placar, a odds cai para 8, 10, eu entro contra a vitória do Levante, buscando o empate do Real Madrid, né? E aí o Real Madrid empatando, eu fecho posição e garanto o meu lucro. Mas é um cenário que é meio difícil de acontecer, mas pode acontecer, porque se trata de Real Madrid. Real Madrid toma gol aí praticamente todo jogo. Então vamos ver o que esse ao vivo nos mostra, né? O ao vivo ele sempre fala com a gente, galera. Sempre. Campeonato Espanhol, só selecionei esse jogo. Vamos falar agora de Campeonato Italiano, Udinese e Inter de Milão. Jogo bom, Inter de Milão líder do campeonato, 46 pontos, 43 gols feitos, 17 gols sofridos, a enfrentar a Udinese, que é 10ª colocada, 22 gols feitos, 32 sofridos, 26 pontos. Temos um favoritismo aqui da Inter de Milão. A Inter de Milão é muito superior à Udinese. Vamos ver como o mercado está se comportando aqui para esse jogo. Deixa eu só escrever aqui. Acredito que a Inter de Milão vai vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Mas vamos ver como o mercado está se comportando. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Olha lá. A vitória da Inter de Milão, o back Inter de Milão tá pagando 1,46, uma odds boa já. Provavelmente essa odds chegue a 1,50 com 10 minutos de jogo, se tiver 0-0. A vitória da Udinese pagando 8,2, o Lei Udinese pagando 8,8. Beleza? Nesse jogo aqui eu quero trabalhar nessa odds, 8,8 contra a vitória da Udinese, buscando o gol da Inter de Milão. Lembrando, galera, a odds está aqui 1,46 para a vitória da Inter de Milão. Vai chegar a 1,50 com 10 minutos de jogo, se não tiver acontecido nenhum gol da Inter. Acredito que essa odds vai chegar a 1,50. Mas eu prefiro trabalhar no lei, porque a partir do momento que eu entro no lei, eu estou praticamente aí a favor do tempo. Eu estou como se fosse com o Inter de Milão ou empate, entendeu? Com o Inter de Milão ou empate. E aí
eu entrando no Lei Udinese, o jogo vai estar empatado, o meu lucro já vai aumentando de acordo com o tempo que vai passando. Por isso que eu gosto de entrar no Lei, entendeu? E aí a gente entra nessa odds 18.8 buscando o gol da Inter de Milão. Se a Inter de Milão não fizer o gol, continuar o jogo empatado por 20, por 30 minutos, a gente fecha a posição, a gente vai ter uma margem de lucro pequena, mas o lucro é lucro. Porém, como eu sempre falei para vocês, a gente entra contra a vitória de um time buscando o gol do favorito, que nesse caso é a Inter de Milão. Então, se a Inter de Milão estiver pressionando bastante, finalizando os seus principais jogadores, não deixando a Aldinete jogar, que é o que eu espero que possa acontecer, apesar de estar jogando fora de casa, eu vou entrar nessa odds 18.8 contra a vitória da Udinese, buscando o gol da Inter de Milão. Fechou? Campeonato Italiano, selecionei mais esse jogo aqui, do Napoli Sassuolo. Napoli favorito também, terceiro colocado, 40 pontos, buscando aí a vice-liderança. O Milan já venceu, o Milan já venceu ontem, antes de ontem, na verdade. E aí vai enfrentar o Sassuolo, que é 11º colocado, 23 pontos, 23 gols, 27 gols sofridos. Napoli é favorito, até porque joga em casa também, vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá, 1,50 para o Napoli vencer já. A odds já está 1,50 para o Napoli vencer e 8,4 para o Sassuolo vencer. Não acredito que o Sassuolo vença esse jogo, tá, galera? Não acredito. Napoli tem um time melhor, é forte, sofre poucos gols. Como vocês podem ver aqui, ó. Napoli tomou 17 gols. Até que tá tomando uns golzinhos pela quantidade de jogos, mas querendo ou não é forte defensivamente. Historicamente o Napoli é um time muito forte defensivamente. E tá enfrentando um Sassuolo, né? Dentro de casa. E eu vou querer trabalhar nessa odds aqui, 8.8 contra a vitória do Sassuolo. Beleza? Se o Napoli estiver bem no ao vivo, a gente vai esperar ali 10, 15 minutinhos, o Napoli bem, pressionando, finalizando bastante, não deixando o Sassuolo jogar. A gente vai entrar nessa odds 8.8 buscando o gol do Napoli. O Napoli faz o gol e aí a gente fecha a posição garantindo o nosso lucro. Beleza? Vamos falar agora, galera. Campeonato italiano ainda, selecionei esse jogo aqui também do Cagliari e Juventus, que vai fechar a rodada no dia, né? Nesse sábado. E aí, Juventus quarto colocado com 39 pontos, 32 gols feitos e 16 gols sofridos. E o Cagliari ali lutando contra o rebaixamento, apenas 5 pontos separa da zona de rebaixamento. Então é uma missão muito difícil para o Cagliari pegar a Juventus. Porém, a Juventus joga fora de casa, o Cagliari joga em casa. Vai precisar pontuar, vai precisar se impor. Mas acredito que a Juventus tem tudo para sair com os 3 pontos aí nesse jogo. Beleza? Vamos ver como o mercado está se comportando aí. Olha lá. A vitória do Cagliari pagando 7,2 e a vitória da Juventus pagando 1,56. Beleza? Vamos ter que tomar um pouco de cuidado aqui. A Juventus é favorita, mas, pô, é chato esse jogo. Cagliari, em casa, é sempre chato, é sempre difícil, mas é aquele cenário. Se o favorito, que é a Juventus nesse caso, estiver pressionando bastante, finalizando, não deixando o Cagliari jogar, não tem segredo, galera. Não precisa hesitar, não precisa ter medo. Vou entrar, se tiver nesse cenário, nessa hora de 7.4 contra a vitória do Cagliari, buscando o gol da Juventus, beleza? Se a gente toma o gol, eu não comentei isso com vocês, mas se a gente entra contra a vitória da Zebra, buscando o gol do favorito, se o favorito tomar um gol, a gente fecha a posição imediatamente. Mas está no red. Não importa, red, vai para a próxima, fecha a posição, porque se a Zebra abrir 2-0, aí a nossa margem de red vai ser muito maior. Então, se o favorito faz o gol, a gente fecha a posição no lucro. Se o favorito toma o gol, a gente fecha a posição no red e não tem problema nenhum. Sempre feche posição. Não vacile, é isso que eu falo para vocês. Não pode vacilar no treino. Tanto na hora de entrar na posição, quanto na hora de sair. Porque a gente fica ali querendo entrar na posição e aí, não, vou esperar mais 2 minutos, mais 3 minutos.
e aí o favorito faz o gol e aí a gente perde aquela entrada, perde aquele green, entendeu? E na saída a gente, não vou fechar a posição porque eu acho que o favorito vai empatar. E aí a zebra faz 2-0. Aí a nossa margem de lucro ela vai lá em cima. E aí fica muito difícil. Então não pode hesitar, tanto para entrar na posição quanto para sair posição. Nesse jogo, se a Juventus estiver bem, pressionando bastante, eu vou entrar nessa odd 7.4 contra a vitória do Cagliari, beleza? Buscando o gol da Juventus, é óbvio. Campeonato italiano. Foi isso, galera. Vamos falar agora do campeonato alemão. O campeonato alemão, selecionei dos jogos, que foi o do Borussia Dortmund e esse jogo aqui do RB Leipzig e Bayern de Munique. Vamos lá, falar desse jogo aqui. O Borussia Dortmund é favorito, o segundo colocado aí, 11 pontos atrás do Bayern. O Bayern é brincadeira que o Bayern faz. Em 17 jogos os caras fizeram 66 gols. Pô, é absurdo que o Bayern faz. Mas vamos falar do Borussia, que é o jogo que a gente tá falando. Borussia e ST Pauli. Borussia fez 32 gols, 15 gols sofridos, uma campanha muito boa do Borussia. Para vocês verem, né? A campanha do Borussia é boa, mas tem um clube lá, que é o Bayern, que faz o campeonato fora da curva praticamente todo ano. E aí vai enfrentar o ST Paulo, que está na zona de rebaixamento com apenas 12 pontos em 16 jogos. Fez 14 gols, tomou 28 gols, muito gol sofrido em 16 jogos. O ST Paulo tem uma defesa muito fraca. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando para esse jogo. O Borussia Dortmund é muito favorito para esse jogo, não tem outro. Olha lá, deixa eu só aproximar para vocês. Borussia Dortmund aí, galera, ó, pagando odds 1,34 para vencer o jogo, é favorito, é muito favorito. E o ST Paulo para vencer tá pagando odds 11,5 para vencer. E o Lei ST Paulo tá pagando 12. A partir da odds 10, de 10 para cima, a gente já tem que tomar um cuidado maior para trabalhar nesse Lei. Beleza? Porque se aí a gente toma um gol, a nossa margem de lucro ali, como eu falei para você, vai ser de 3 unidades, 3,5, às vezes 2,80 unidades, depende muito, mas a margem de head é essa, então a gente tem que tomar cuidado bastante. Para esse jogo, até por ser campeonato alemão, um campeonato que sai muito gols, eu vou esperar essa odds do Borussia Dortmund valorizar. Essa odds chegando a 1,50, eu vou entrar a favor da vitória do Borussia Dortmund, buscando o gol do Borussia Dortmund. Nunca, 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 nunca a gente fica até o final do jogo. Nunca a gente fica até o final do jogo. A não ser que a gente trabalhe no mercado de gols, que aí muitas vezes vale a pena você ficar até o final do jogo. Mas como a gente está trabalhando no mercado de match odds, no resultado da partida, a gente sempre fecha a posição. Tanto no green, tanto no red. Então para esse jogo aqui eu vou esperar essa odds 1,34 valorizar, chegando a 1,50, se o Borussia estiver pressionando, finalizando bastante, eu vou entrar a favor da vitória do Borussia, buscando o gol. O Borussia faz o gol, eu fecho posição. O Borussia tomou o gol, eu fecho posição também no red, não tem problema nenhum, a gente vai buscar as outras oportunidades que o mercado sempre nos mostra. Beleza? Vamos falar do próximo jogo do Campeonato Alemão, Leipzig e Bayern de Munique, jogo muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bayern de Munique, apesar de jogar fora de casa, tem um leve favoritismo, pô, faz um campeonato absurdo, como vocês estão vendo, 17 jogos, 66 gols, apenas 13 gols sofridos, 47 pontos, e o Leipzig em 16 jogos fez 32 gols, sofreu 19 e tem 32 pontos. Cara, aqui é um jogo assim, eu vejo no favoritismo do Bayern porque tem um time melhor, joga melhor, nem se compara um elenco com outro. Na verdade, o elenco do Bayern não se compara com de nenhum do campeonato alemão, não se compara com nenhum, é muito melhor, não tem nem o que falar. Então, para esse jogo, eu vou querer trabalhar contra a vitória do RB Leipzig. Deixa eu só tirar aqui. Vou querer trabalhar contra a vitória do RB Leipzig, beleza? Vamos ver como o Bayern de Munique vai se comportar. Se o Bayern de Munique estiver pressionando bastante, finalizando bastante, eu vou entrar contra a vitória do RB Leipzig. Outro mercado bom aqui é para gols. Essa odds 2,5, mais 2,5, essa odds valorizando aqui para 1,50, um mercado muito, muito, muito bom para se trabalhar. Beleza? E campeonato turco, galera. Galatasaray e Gaziantep. Galatasaray muito favorito para esse jogo.
líder do campeonato, vai enfrentar o Gaziantep, que é nono colocado, como vocês podem ver aqui. Vamos ver como o mercado está se comportando. Mas, pô, o Galatasaray é muito favorito para esse jogo. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Olha lá. Galatasaray pagando 1,20 para vencer o jogo. Deixa eu aproximar aqui. 1,20, ó, para vencer o jogo. Então, para esse jogo aqui, a gente vai ter que esperar essa odd do Galatasaray valorizar. Chegando a 1,50, a gente entra a favor da vitória do Galatasaray. Não vou trabalhar nessa odd de 17,5 contra a vitória do Gaziantep, que é uma odds muito alta. Mas para esse jogo é isso. Vamos esperar essa odd valorizar e aí a gente entra a favor da vitória do Galatasaray. Beleza, rapaziada? Para esse sabadão é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida. Sabadão tá recheado de jogos bons, jogos que dá pra gente lucrar, dá pra gente trabalhar, dá pra gente fazer o cavão. Então vamos pra cima, que Deus nos abençoe e nos proteja, beleza? Bora!